Um, dois, três, slap! Galera, nós vamos encontrar agora uma relação que nós podemos chamar de fundamental do MHS. Fábio, o que nós queremos dizer, o que nós devemos entender com uma relação fundamental do MHS? Eu quero dizer o seguinte: qualquer partícula no universo, seja uma partícula microscópica, um átomo, uma formiga ou um astro lá nos céus, que obedeçam à relação dada por essa expressão que nós vamos aprender. Na lata, galera, tais partículas estão executando um movimento harmônico simples, tá? O que vamos fazer nesse episódio? Vamos criar o contexto para fazer a dedução dessa relação fundamental do movimento harmônico simples. O que eu preciso? Eu preciso que nós nos lembremos de duas coisas. Eu preciso que nós nos lembremos da relação espaço-tempo de uma partícula em MHS e da relação aceleração e tempo dessa partícula em MHS. Não se esqueçam que nossa partícula em MHS, toda a discussão surgiu da seguinte ideia: nossa partícula é como se fosse a sombra de uma formiga se movimentando em zigue-zague sobre o eixo X, enquanto a formiga se movimentava com movimento circular uniforme. Então, enquanto a formiga executa MCU, movimento circular uniforme, a sua sombra executa um zigue-zague, que nós chamamos de movimento harmônico simples. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós temos que brincar com as expressões, os conceitos, os nomes do MCU, com as expressões, os conceitos e os nomes de MHS. Por exemplo, cosseno φ, cosseno φ. Quem é esse φ? Para a formiga é posição angular instantânea. Posição angular do instante t. Para a sombra da formiga, partícula em MHS, nós vamos chamar de fase instantânea. Para a formiga, como é que eu escrevo a posição angular instantânea? Eu escrevo posição angular inicial mais velocidade angular da formiga vezes um instante. Para a sombra da formiga, para a partícula em MHS, como que nós chamamos a φ? Fase instantânea. E a fase instantânea é a fase que depende do instante t. Se o tempo muda, a fase instantânea muda. Igual para a formiga, se o instante muda, o tempo muda, a posição angular muda também. Como é que nós lemos isso para a sombra da formiga? No lugar de fase angular da formiga, para a sombra da formiga, nós falamos fase inicial da partícula em MHS. Velocidade angular da formiga em MCU, como é que nós chamamos isso? Pensando na sombra da formiga, na partícula em MHS, nós chamamos isso de pulsação. Então veja, por uma questão de preguiça, eu estou escrevendo φ e φ, mas aqui dentro você deve enxergar o quê? φ0 mais ômega vezes t. Tendo dito isso, a partir dessas duas expressões, nós vamos encontrar uma relação fundamental do movimento harmônico simples. Me acompanhe.